Olá, concurseiro, concurseira, chegamos! Mais uma dobradinha, Prova Atualidades. Tudo bem, Laércio? Sempre bem. Bem, estamos nas bandas desse ano de 2015. Maravilha! Maravilha. Muito trabalho e muita encrenca. E muitas sugestões. Exatamente. Sugestões boas. Você que está nos enviando sugestões, continue. A nossa jornalista, uma das colegas do jornalismo, a Tatiana Nogueira, tem enviado para nós sugestões. Então você que nos acompanha, envie sugestões sim. Laércio, analisaremos e dentro das nossas pesquisas, das nossas proposições da nossa pauta, essa sua sugestão será bem-vinda e utilizada, como já foi, não, Laércio? Não fique bravo se ainda demorar um pouquinho. Nós vamos dar um jeito, porque tá bem movimentado. É isso. Inclusive, o tema de hoje, Petrobras, gestão pública e corrupção. Quando a gente pensa em discutir Petrobras, gestão pública e corrupção, é um tema que nós estávamos até discutindo aqui. Relevante ele é indiscutível. Mas como você, concurseiro, concurseira, pode ser cobrado para fazer uma redação sobre a maior empresa brasileira, estratégica para o país. Uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo, é indiscutível os problemas de gestão, é indiscutível que ela cresceu. Dentro da gestão também, é indiscutível que, dentro de um monte de coisas ruins que teve nesse tempo, ela descobriu a maior reserva, pelo menos até então, de petróleo do mundo. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Como que você vai trabalhar uma redação sem ficar naquele achismo de direita ou de esquerda, de imprensa marrom ou de imprensa que quer defender este ou aquele governo, ou este ou aquele administrador? Como fazer uma redação coerente sem precisar ser piegas? O perigo, Lécio falou perfeitamente bem, o perigo deste tema é que, pela sua espetacularização, podemos comprar qualquer coisa e acreditar que qualquer coisa vendida por determinado órgão de imprensa, pelo seu interesse ou não, de afetar aquele ou aquela, enfim, de discorrer sobre isso de determinada forma, você fica na espetacularização da coisa, na superfície. E esses textos superficiais, Laércio, você disse bem, eles jamais conseguem fugir do panfleto. É um panfleto que entregue na rua, no semáforo. Aqui em Curitiba, nosso local de origem para gravação, nós temos essa tradição. Pessoas têm mania de, nos semáforos, você recebe... É uma tradição de anos, né? Isso é uma coisa... Então, você recebe panfletinho. É um folheto para você ler. Normalmente só tem a frente. Algumas vezes frente e verso, normalmente só a frente. É um folheto. Serve só para isso. Ele é raso. E rasas são as redações, e você disse bem, que entendem esse assunto só com o viés de uma boia, está ali a superfície. Então, a nossa intenção também é que, a partir dessa conversa, na dobradinha de hoje, você reflita um pouco mais sobre esse assunto e as suas repercussões, porque não é só a Petrobras que está em discussão. A Petrobras, sim, aparece agora na crista da onda, Laércio, porque é toda uma situação de corrupção no seio, no cerne da Petrobras, mas e as outras empresas públicas? E aí, nesse sentido, pensando em outras empresas públicas nos 3 níveis. No nível federal, como a Petrobras, nos níveis estaduais, sim, porque as estaduais existem, estão ali, necessariamente, e no nível municipal também. Então, esse assunto demanda do escritor, demanda daquele escriba, daquele que se coloca para fazer uma redação, um pensamento maior no todo e não na parte. E essa parte não pode ser superficial. O todo é amplo, desde a origem, não é, Lécio? Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Se eu trabalho com uma dissertação argumentativa, eu preciso de uma tese. Para que eu construa uma tese, eu tenho que fugir disso que nós acabamos de condenar, que é uma informação rasa, o achismo. Eu acho, porque eu penso, porque eu li. Você leu um veículo só. Você leu uma única matéria esse tempo todo sobre a crise, nesse momento da Petrobras. Discussão do bar no final do dia. Sobre a Operação Lava Jato, e você já se sente PhD, pós-doutor em Petrobras e na crise. E aí você vai começar a usar o termo petrolão. Petrolão daqui, petrolão dali. De onde veio esse termo? Essa palavra, como é que ela é definida ela dentro? Não existe. Não, mas eu digo assim, quando você faz esse neologismo ou não? Aí, nesse contexto, é criar uma palavra nova. Então, eu criei justamente, eu inventei um termo que não existe. Vamos só recordar.
Quando a ação penal 470 se fez presente, parte da imprensa começou a chamá-la como mensalão. Por que mensalão, não, Laércio? Porque era uma mensalidade, era um dinheirinho que se dava para parlamentares semi-inúteis ou inúteis, que são inúteis. Acho que o semi é um eufemismo. Não, é inútil mesmo. Inútil mesmo. Suavizei aí. Então, parlamentares inúteis que se vendiam por alguns trocados. Claro que são bons trocados, sim, mas não às custas do povo e nem de barganhar com o seu pequeno poder dado por uma parcela da população, certo? Mas ele representa 503 deputados federais, 81 senadores, então alguns sempre foram amaliados. Aí surgiu o mensalão, uma mensalidade maior, por isso aumentativo, mensalidade virou mensalão. Aí foi dividido em o mensalão mineiro, o mensalão do PT. Exatamente. E assim vai. O mineiro é do PSDB e o outro... O mensalão do DEM, do Democratas. Ah, tem o Demo, quer dizer, do DEM e do Demo, eu nunca sei. Eu também não fico em dúvida, é quase a mesma coisa. Então, nesse contexto, surgiu agora, como aumentou a crise na Petrobras, a descoberta de muitas situações, imediatamente as pessoas já chamaram que crise do petróleo, não. Então vira petrolão, primo irmão do mensalão. Só que esse termo, você disse bem, um termo que não existe. Então, se você utilizar esse termo como uma brincadeira ou algo assim, eu vou utilizar o petrolão, eu devo colocá-lo entre aspas como um destaque. Embora para dizer que eu sei que é uma palavra inventada. Exatamente, e com viés político. Crítico e político, sim, porque não há uma ação penal constituída até esse momento. Os depoimentos ocorrem, nós estamos bem a par, inclusive, para minha felicidade. Perto da tua casa. Lá é só ao lado. O movimento há pouco saindo de casa, antes da nossa gravação, estavam chegando os depoentes do dia de hoje, sempre essa festa. E a imprensa com uma cobertura maciça. Sim. Como normalmente, é um show. Algumas vezes nós fazemos refeições ali no prédio da Justiça Federal, é comum, eles é um bom restaurante ali, no último andar, é um bom restaurante gostoso e temos acompanhado essas chegadas e saídas dos depoentes, mas isso ainda está em construção. É que nesse caso, para você de todo o Brasil que nos acompanha, a ação se desenvolve no Paraná, porque o juiz federal encarregado de iniciar toda essa ação é o juiz Sérgio Moro. Então, ele é o responsável por esse momento, até se transformar numa ação concreta, e daí eles serão levados a júri e tudo mais. Tem que separar quem não é político, quem for privilegiado, quem não tem. Perfeitamente. Assim então, tudo isso agora você está dizendo, puxa, essas são informações que eu não possuía. Exatamente. Porque, Laércio, eu decidimos também por esse tema, porque ele nos traz a possibilidade de você entender que a lei de transparência aprovada recentemente, ela precisa ser exercida no cotidiano, para nós investigarmos, verificarmos as ações feitas pelas nossas estatais, das quais fazem parte a Petrobras. Beleza. Um pouquinho de história, Larissa, conte para nós. Então, eu vou montar o primeiro parágrafo. Beleza. Então, a introdução. Para eu fazer uma introdução, eu preciso dessa exposição inicial, que se ela contiver um histórico, isso já impressiona a banca examinadora, Lércio. Vamos lá. Reginaldo, coloca na tela o que eu separei aqui, ó. Veja esse endereço, por favor. Grava na tua cabeça aí, ó. Memória Petrobras. Ok? Então é uma página oficial, isso aqui ninguém contesta, só não está citado aqui o nome do Monteiro Lobato, que é um dos responsáveis. Ó, veja, você está olhando aí um facsímile, ok? Olha, e o Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, aí vem a tradução embaixo daquele facsímile. Por meio da Lei 2004, lá de 1953, é criada a Petróleo Brasileiro S.A., no caso, Petrobras. A nova empresa é responsável pelo quê? Pela execução do monopólio. Olha que interessante, já fixou aí monopólio estatal, e daí pensando em governo federal, do petróleo para o quê? Saindo da pesquisa, por isso descobriu-se o pré-sal, exploração, ok? Refino, tanto é que tem um monte de refinarias pelo Brasil, em Curitiba tem, na região metropolitana de Curitiba, em Araucária tem a Repar, que está envolvida também nesse escândalo. Refino do produto nacional e estrangeiro, porque o Brasil não tem petróleo para produzir a gasolina em grande quantidade, é o chamado petróleo fino. Sei que não está escrito isso, mas estou falando. Verdade. Transporte marítimo e sistema de dutos, que é aquele que vai transportar o petróleo de um lado para o outro de uma maneira mais barata. A publicação registra a posse do novo...
registra a posse do novo presidente do Conselho Nacional do Petróleo e assim vai, né? Então, aqui tem essa parte da lei, você tem que saber. 1953, quando você pega esta data, o Brasil estava começando a ter estradas. Sim. Não tínhamos. O Paraná, por exemplo, ainda não tinha a BR-277, que é uma das principais rodovias desse país, que liga o Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, que foi... Cruza o estado. Ponta a ponta. Todas as BRs-2 vão no sentido leste-oeste, é regra isso. 277, ela foi feita com uma questão política para atrair o Paraguai para a nossa linha de influência. O Paraná, por exemplo, não tinha 277. Não se pensava na ligação da 163 que cruza Mato Grosso, que na época não tinha Mato Grosso do Sul, cortava de norte. Nem se imaginava na Transbrasiliana, porque nem Brasília existia, pra você ter uma ideia, que vai até Belém do Pará e assim por diante. O Brasil estava começando a ter estradas e as empresas que para cá vieram, em vez do Brasil ter chamado alguns visionários, algumas pessoas que queriam ser empresários, ou alguns rapazes e moças, seguinte, você quer inventar um carro? Está aqui, estou te financiando, inventa um carro porque eu vou começar a construir estradas. Não, ele trouxe empresas de fora, exemplo, Volkswagen, não é problema, eu quero que venha mais, só que não foi desenvolvido o nosso carro. E elas colocaram uma imposição, porque nós éramos bons em ferrovias, só que eles impuseram o seguinte, vocês parem de fazer rodovias, podem sucatear tudo que tem, construam as estradas, porque daí eu posso vender carro. Sem dúvida. Infelizmente, isso foi uma coisa muito ruim em termos de país. Você citou Lobato, não é, Laércio? Muito oportuna a citação. É que todo mundo pensa no sítio Pica-Pau Amarelo, né? Mas é esse ponto que diferencia as redações. Quando trazemos à tona essa temática, ou outras tantas temáticas, é necessário que você, nosso aluno, nosso acompanhante da dobradinha de atualidades, possa estar a par disso. José Bento Monteiro Lobato é um autor do pré-modernismo brasileiro. Ele normalmente é catalogado naquele período de autores que escreveram no início do século XX, entre 1902 e 1922. Mas Por causa da Semana de Arte Moderna, fecha o pré-modernismo. Isso mesmo, e daí abre-se todo o cenário da modernidade. Lobato era avesso à modernidade, então ele vai se colocar de costas. A grande polêmica dele envolvendo a Anita Malfatti, a pintora Anita, em que ele faz um manifesto escrevendo sobre o exagero desses jovens. Mas Lobato foi muito além da questão infantil. A parte infantil de Lobato foi o fim da sua carreira no sentido de eu desisto dos adultos, eu vou investir todas as minhas condições nas crianças, porque esses adultos não servem para nada. E quando ele chegava a essa conclusão, e ele dizia dramático, né? E ele dizia isso, porque ele também se envolveu em várias polêmicas nacionais, visionário que era, e Lobato defendeu arduamente a campanha "O petróleo é nosso". Então você pode usar isso sim, o petróleo é nosso, campanha de Lobato, só que campanha de Lobato, e ele pagou um preço elevadíssimo, por isso que ele foi preso, Laércio. Sim, então ele foi preso. Quando ele argumentava o petróleo é nosso, num sentido nacionalista, porque um país precisa controlar o seu ensino. Sem dúvida. Ele não pode entregar para companhias estrangeiras. Não há problema de existir companhias estrangeiras. Mas deve ter cuidado com a identidade. Sim. Segundo, energia é fundamental para o funciona. Desenvolvimento. É fundamental. É só você olhar como os Estados Unidos funciona, como o Japão funciona, como a Alemanha funciona, como a França funciona, como a Inglaterra funciona. Aí só faltou a China nesse contexto, mas é verdade, aí são as maiores economias do mundo. Então, eles controlam de uma maneira ou de outra a energia, porque ela é fundamental para o desenvolvimento. A Petrobras está nesse status, é energia. E o Brasil funciona com base nisso. Tirou isso, travou. E veja um pouquinho de história. Aí já entramos, então, o histórico, o Laércio fez. Citando Monteiro Lobato, como você argumentou. Ao desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, olha, detalhes pequenos. Se você é da década de 70, ou da década de 80, ou mesmo dos anos 90, você sabe que havia limitações
É possível citar, por exemplo, que o combustível para nós ficava sempre nas mãos de multinacionais poderosas. Então, nesse momento era 7 irmãs. Shell, Oilmobil, Texaco, Chevron, Avoline, e por aí, Esso, que eram os dominantes. As 7 irmãs. O título é 7 irmãs. E o que nós ouvíamos, não é, Laércio? Nós ouvíamos que não havia gasolina. Então, houve uma época, não tão distante assim, parece tão distante, no século passado, mas não há tanto tempo, em que os postos de combustíveis fechavam. Antes do álcool, inclusive, que foi uma boa, me permito usar essa gíria, uma grande sacada brasileira. Não é? O álcool foi uma grande sacada brasileira, guardadas as outras discussões que poderíamos ter sobre o álcool, mas o combustível era rarefeito, os postos fechavam 6 da tarde na sexta-feira e reabriam segunda-feira. Você consegue imaginar uma situação de você não ter um posto aberto de sábado e domingo? Não tem. Não tem. 24 horas, disso. Então, sim, lembro, justamente. Então, quer dizer, nós ficávamos à mercê de várias situações. E não obstante a isso, né, Lércio, o mercado externo sempre foi muito influente. Então, nós ouvíamos, por exemplo, que o barril de petróleo era cotado a tal. Imediatamente o combustível subia. Nem se deu autorização e o combustível subia. Agora, só que nesse momento é um processo curioso. O petróleo lá fora está barato. O barril de petróleo, até por causa de sanções contra a Rússia entrou aí nesse esquema, pegaram a Rússia pela... Está mais barato o petróleo, mas não é o que acontece. Você viu que recentemente, nesses dias, agora, o combustível subiu e subiu de forma... aqui para nós, por exemplo, eu estou habituado a viver com um bom tempo, pagando R$ 2,79, R$ 2,79. Aí se você coloca alguma coisa no desenvolvimento como preço, de determinada região e tudo mais, tudo isso é valor. Porque, acho que tem que ir para o lado para ele ver o 2,79. É o argumento de prova concreta aqui, não é? 2,79. Agora, esse mesmo combustível, que segundo as fontes está mais barato lá fora, passa a custar mais ou menos R$ 3,29, quando não. 13,39, ou é comum aqui em nossas bandas, não é, Laércio, achar esse mesmo combustível a 3,49. Ou seja, olha, você teve um acréscimo muito quando o preço está caindo lá fora. Justo. Olha que interessante, o professor Marlos citou os anos 70. Os anos 70, início dos anos 70, um barril de petróleo que tem mais ou menos 149 litros, porque não usa, tudo isso é informação concreta. Ele custava $3. Começou nos anos 70 com 3. Chegou em 75 a 6. Fechou os anos 70 a $12. Você vai falar, poxa vida, muito barato um barril. Só que ele saiu de 3 e foi para 12. Pois é, mas teve uma época aí nos anos 90 em que ele chegou a bater, no início do século XXI, chegou a bater a casa de $100 o barril. Exatamente. Hoje ele veio em torno de 60, só que daí nós temos que contar há mais ou menos 15 anos, 14 anos, quando a Petrobras abriu o seu capital, embora a Petrobras seja brasileira, porque o Tesouro, ou seja, nós aqui temos 51% da participação, 51%, os outros 49%, que daí tem as ações de maior peso, impuseram uma regra que não oscilaria este preço se houvesse queda. Sim. Só se tivesse aumento. Porque então, é um jogo muito bom. É um jogo muito fácil. É um jogo bom demais. Essa crítica. Os grandes acionistas, o pessoal que vive da especulação, não é aquele empresário que coloca o dinheiro, que paga trabalhador, que está ali fazendo a contabilidade todo dia, esse cara não tem poder sobre a Petrobras. É aquele que só vive da especulação, que impôs, e o governo brasileiro, à época, acabou FHC aceitou esta imposição de não ter a oscilação do preço quando ele viesse para baixo. Tudo isso você vai encaixar no seu desenvolvimento até chegarmos também no desenvolvimento a essa operação estabelecida pela Polícia Federal e apelidada, chamada, intitulada como Operação Lava Jato. Por conta, necessariamente, da lavagem do dinheiro, por causa da propina. Ou seja, Laércio é dono de uma construtora, uma empresa. E Laércio quer fazer negócios com a Petrobras. A Petrobras diz, não, nobre Laércio, você pode, nas licitações que têm que ser públicas, licitações públicas,
você pode inscrever sua empresa e ela vai participar da licitação como qualquer outra empresa. E se você oferecer as melhores condições, você vai ganhar a licitação e daí trabalhará conosco. Isso é muito bonitinho na teoria. Na prática, essa operação está mostrando isso. Grandes empreiteiras, grandes fornecedoras disso ou daquilo, acabavam formando um cartel, um belo negócio no qual todos eles ganhavam, desde que os diretores, os dirigentes da Petrobras, alguns, é claro, alguns, minoria, queremos sempre pensar nisso, embolsavam recursos, a propina, para favorecer a empresa A, a empresa B, a empresa C. É isso que se está investigando e daí a Operação Lava Jato. O que é um Lava Jato? Você entra, está sujo, você passa rapidamente uma ducha forte e ele sai limpo. Com uma boa química. Nesse caso, é o dinheiro. Química combinando com o petróleo perfeitamente. Nesse caso, é o dinheiro. Então, é isso que se está fiscalizando. Já há um veredito? Não. Ninguém está condenado. Nesse momento, sequer se estabeleceram os julgamentos para saber se eles serão condenados e depois qual será a pena imputada a cada um deles. Então, calma aí, não vamos julgando aquilo que não está julgado. E esse é o perigo de um texto nesse contexto. Né? Mas então aqui, ó, há uma solução. Ele poderia seguir nessa terceira parte para fazer o fechamento, trabalhando com a questão da transparência e a cidadania fazendo essa fiscalização. E discutir, como estamos fazendo, para que você discuta e acompanhe. Mas acompanhe com um filtro no sistema de notícias. Daí nós gostamos, por exemplo, do jornalista Alberto Dines, que lidera o Observatório da Imprensa. Perfeito. Que discute no Observatório da Imprensa o papel da imprensa diante Anote isso para você procurar na internet ou mesmo Alberto Dines, Observatório da Imprensa, para discutir a própria imprensa. Então, livre-se de rótulos ou de matérias propriamente rotulares, que rotulam sem ter a definição. Não sabemos. Esse é um assunto longo, essa nossa dobradinha ela vai se estender, pode ser que nós a retomemos com outro capítulo, a parte 2 dessa discussão, quando aí sim tivermos o julgamento, o julgamento e depois as condenações. Vamos Até entender lá, uma coisa. Muita água vai rolar, muito petróleo. Vamos entender uma coisa aqui. Tomara que esse seja o primeiro grande passo para... A gente não vai resolver, mas que seja o primeiro grande passo para começar a limpar esse país. O que é interessante é que, nesse momento, estão presos aqui em Curitiba, nossa cidade de origem, onde estamos gravando, estão presos aqui em Curitiba 16 colarinhos brancos. Ou seja... Raro isso, nunca teve isso no Brasil. 16 colarinhos brancos executivos de grandes empreiteiras. Muito poder aquisitivo. Os dirigentes da própria Petrobras estão presos. Presos, sim, até que os encaminhamentos, porque eles, nesse momento, estão presos porque... Acho que chama detenção nesse momento, não chega a ser prisão ainda, né? Tem um termo jurídico aí. Tem um termo jurídico aí, eu vou entrar num processo de prisão, mas estão ali sem poder sair. Detidos, né? Mas que bom que estejam. Tomara que, se provar da inocência deles, difícil, que sejam colocados em liberdade, mas o provável mesmo é que sejam condenados, paguem, devolvam os bilhões, não estamos falando de milhões, hein? Milhão não. Estamos falando em troco. Bilhões, o dinheiro público. Dinheiro, meu, nosso. Dinheiro que afeta a educação, que afeta a saúde, que afeta a moradia, que afeta o transporte. Só para pensarmos nesses 4 eixos. Lei de transparência, pesquise. Rapaziada, então encerramos mais uma. Obrigado, Laércio. Grande abraço. Boa. Até mais. Valeu. Até a próxima.